Vamos abrir a palavra do Senhor. Convido você a encontrar o livro dos Números, no capítulo 13, a leitura do conhecido texto, do verso 25, seguindo até o verso 33. Números, lá no Antigo Testamento, vizinho do livro que há pouco lemos, Deuteronômio. Então, no livro anterior, Números, capítulo 13, leitura do verso 25, seguindo até o 33. Você encontrou? Amém? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e, olha a expressão, verdadeiramente, ou seja, não há dúvida de que mana leite e mel, e também não há dúvida, olha aqui, este é o fruto dela, ou seja, trouxeram uma réplica, trouxeram alguns frutos da terra que haviam espiado por alguns dias, para que pudesse dar o relatório a Moisés. O texto é conhecido, né? Verso 28. O povo, porém, ou seja, as pessoas que habitam aquela terra, é um povo poderoso, as suas cidades grandes e fortificadas, ou seja, tem muros, é uma cidade que está acostumada a enfrentar ataques, ou seja, é uma cidade que tem experiência de defender as suas propriedades, ou seja, a cidade é fortificada. E nós também, para completar, vimos ali homens do exército, né? Ou seja, os guerreiros daquela cidade que protegem aquela cidade, são gigantes, né? Verso 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Como vocês sabem que eu procuro ser didático, só para aproveitar a ocasião, né, do texto que a gente está lendo, verso 29, fazer uma pausa aqui, convidar você para ler o livro de Êxodo. Olha só, pastor, mas e aí? Não estava no protocolo, mas me ocorreu hora que comecei a ler o verso 29. Abra lá no capítulo 3 de Êxodo. A promessa que Deus, depois de ter falado com Moisés, que o chamou para ser o que ele viria a ser mais tarde, o grande líder da travessia do Jordão, e também por aqueles 40 anos que o povo caminhou no deserto. Olha que coisa extraordinária quando você vai consultando a palavra de Deus para compreender, né, todo o seu propósito. Êxodo 3, você encontrou? Amém. Verso 8. Então Deus havia falado com Moisés, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 3, você sabe que Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, né? Uma sarça pegando fogo, tipo de árvore um tipo de árvore sem madeira muito forte, né? Ou seja, um tipo de árvore que pega fogo, e se pegar fogo é consumida rapidamente. E como isso não acontece, foi um fenômeno. Então Moisés tem a sua atenção chamada, porque uma árvore, vamos imaginar um pé de feijão, né? Ou um tipo de hortaliça ali, que se pegar fogo rapidamente desaparece, né? Pela fragilidade. E no entanto ela estava pegando fogo, só que não virava cinza, ou seja, não acabava. Aquilo chama a atenção de Moisés. Então o texto você conhece. Depois que Moisés se apercebe, ouvindo a voz de Deus, de que Deus havia se revelado a ele, falando com ele, depois qual foi o propósito que Deus, né, disse? Verso 8, você encontra o propósito. Por isso desci a fim de livrar o meu povo das mãos do Egito, dos egípcios, e para fazer o meu povo subir do Egito para uma terra boa, ampla, terra que mana, olha a mensagem, leite e mel. E aí vai dizer, o lugar de quem? Cananeu, heteu, amorreu, ferezeu, eveu e jebuseu. Tá? Então Deus havia, Leila, prometido para Moisés: quando eu tirar o meu povo daqui,
Eu vou levar para um lugar que é um bom lugar. Imagina, Liceia, o contraste entre o sofrimento do Egito, Claudinei, e agora a paz do sítio, aquele pomar maravilhoso. Então Deus faz essa comparação. Olha, depois de 430 anos de sofrimento, humilhação, escravidão, chegou o tempo do fim do sofrimento. Então vou tirar vocês e vou colocar num lindo pomar, numa terra boa, terra de sossego, terra de aposentado, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Oscar Ferber, né? Porque ele está imaginando lá na Praia Grande, na beira do mar, né? Imagina, um lugar de sossego, tá? Então, olha, essa terra, assim como o Egito, tem propriedades, ou tem proprietários. Essa terra não é como é hoje, né? Ah, o sem terra invadiu, pertence a alguém. Ou é o Estado, né? Ou é um particular, pertence a alguém. Então invadiu, tem que resolver. Naquela ocasião, a quem pertencia a terra? Ele acabou de dizer: o Eveu, o Jebuseu, o Ferezeu, o Cananeu. Essa terra Deus vai tirar desses e vai colocar, era o modo de vida daquele povo mesmo. Deus vai dar vitória por meio de exército ao povo de Israel, que vai conquistar aquela terra. E aquela terra é uma terra boa, é uma terra de sossego e é uma terra próspera. Quando diz Helven que mana leite e mel. Dito esse contexto, vamos voltar lá para Números, tá? Na boca da entrada da terra, só tinha que atravessar o Jordão. Atravessa o Jordão, eles atravessaram o Jordão, foram, Priscila, espiaram a terra, se certificaram de fato de que a terra que Deus há mais de 500 anos havia profetizado era aquela. Para não ter dúvida, pegaram frutos, voltaram até Moisés e falaram o relatório, presbítero Benilson. De fato, nós estamos vivendo um momento histórico. Durante séculos que os nossos pais nos transmitiram a mensagem de que Deus havia prometido dar um tempo de paz, uma terra boa, uma terra ampla, uma terra farta, onde a gente possa criar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Chegou a geração que teve o cumprimento dessa promessa. Então eles vão, pegam fruto, voltam até Moisés e diz: não há nenhuma dúvida de que esta é a terra que Deus há séculos vem prometendo dar a nós. Porém, tinha que ter um porém, né? Só que, né? Verso 30. Então Caleb, que é um dos 12 que foi espiar a terra, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, ao contrário do que você pode observar, né? No verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, né? Caleb faz uma leitura contrária: eia, subamos, verso 30, e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, portanto os 11, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, está grifado aqui que talvez o momento chave de compreensão e leitura, seminarista, mais importante desse trecho, a expressão, a resposta está aqui: aos nossos próprios olhos não poderemos vencer esse povo. Talvez a gente deva lembrar também, né? Quando Deus chama o profeta Samuel e diz assim: dona Eledi, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou cumprir a profecia que há séculos está sendo dita para Israel.
e lá da casa de Jessé eu tirarei o próximo rei de Israel. E Deus diz assim para Samuel: porém, não olha, Joel, igual vocês estão acostumados a olhar, porque o ser humano olha o exterior, e aí faz a avaliação, fala, você serve. Imagina, o dia que eu fui fazer o alistamento, com esse tamanhão todo aqui, né? O alistador lá do exército olhou para mim e falou assim, isso aqui não dá nada, né? Falou, ó, pode ir, você está liberado, né? Não fui, por isso que eu sou pastor, né? Porque para ser soldado do exército eu servia. Assim foi com Davi. Então Deus já antecipa e diz assim para Samuel: não repare igual vocês estão acostumados a reparar, porque vocês são capazes de olhar só aquilo que está diante dos olhos de vocês, mas eu tenho um hábito de olhar o coração. Em outras palavras, dona Isabel, Deus estava dizendo assim para Samuel: olha, se você for olhar quem eu estou escolhendo, você vai reprovar, mas isso aqui dá rei, não dá não. Irmãos e irmãs, é impressionante, e o tema que eu quero refletir com vocês é sobre a fé. Algo tão simples, mas tão complicado. E o tema é: a fé é dom de Deus. Não há dúvida. A fé é dom de Deus. Mas o exercício da fé, Joel, é humano. A gente não tem nada, nem riqueza, nem talento, nem sobrenome importante, nada. Não há nada em nós que seja capaz de convencer a Deus a nos dar fé. Por isso que a Bíblia diz que é por meio de graça. Deus toma uma decisão, por a Ele pertencer todas as coisas, toma uma decisão. No mistério de Deus, ele olha, alguns corações, Ele sopra a fé. Efésios 2:8, inclusive para que a gente não possa se gloriar, né? Se avantajar. Eu tenho fé, o Antônio não tem. Eu tenho fé e a Fernanda não tem. Dizendo nomes que não tem aqui para nos dizer, é para mim, né? Não, a fé é dom de Deus. Porém, presbítera Marlene, quando Deus sopra a fé, que é uma fagulha divina, e coloca no nosso coração, aí entra o estado que não é Deus quem mais faz, e sim a gente. Então Deus sopra a fé misteriosamente no meu coração, no seu coração, pronto, a fé chegou, ela foi dada, foi doada, está alojada no seu coração. Agora o exercício dela é absolutamente humano. E é aí que nós começamos a patinar. E eu quero usar essa linguagem para falar da fé, a linguagem da anatomia. A gente viu aqui algumas crianças brincando, né? E claro, a gente sabe, elas estão crescendo fisicamente, anatomicamente. E à medida que vão crescendo, claro, os nervos que dão sustentação a ossos e ligaduras, né, vão também crescendo juntos. E aí nesse movimento anatômico de crescimento e ao mesmo tempo de exercício, vai fortalecendo o que? Pernas, braços, articulações, a ponto de, na fase adulta, a pessoa tem força, tem disposição. Agora imagina se a criança ficasse pequena para o resto da vida, sem nenhum tipo de doença, mas ficasse pequena. Não teria as condições que são próprias de um adulto e os desafios que um adulto tem que enfrentar. Tipo, um acidente que aconteceu na sua casa e na urgência, até o bombeiro chegar, é você que tem que agir. Então um adulto vai lá com força e age. Irmãos, falando da fé, usando a simbologia da anatomia, alguém aqui já teve algum tipo de fratura que ficou alguns meses, ou pelo menos algum mês, com o braço ou com a perna engessada? Alguém já passou por isso? Né? Claudinei, quanto tempo você ficou? 2 meses. Não sei se foi tempo suficiente para responder o que eu vou dizer, né? Quando tirou o gesso, como é que estava? Precisou de fazer fisioterapia? É disso que eu quero falar.
Você ficar, depois de adulto, ficar com um nervo paralisado na perna ou no braço, né? Ele fica preguiçoso. Você precisa de todo um exercício, que a gente chama de fisioterapia, de um profissional, para aos poucos voltar o mesmo uso comum que você fazia dele, para que ele possa ter sentido e fazer o que ele tem que fazer, que é dar o quê? Sustentação no movimento do seu pé, do seu braço, do seu joelho e por aí vai. Irmãos e irmãs, de forma simbólica, a fé tem o mesmo propósito. Quando a gente diz que fulano, o irmão, tem muita fé, ou a irmã tem muita fé, é um gesto simbólico de dizer, porém, precisamos compreender que a fé não existe em quantidade. Ah, pastor, mas está escrito aqui, a gente vai ler o texto. Ah, pastor, mas Jesus disse que, ó homens de pequena fé. Tá? Vamos falar sobre isso também. Na verdade, irmãos e irmãs, quando a gente cita, por exemplo, que vocês conhecem há décadas, a dona Iracilda, por muitas vezes eu ouvi de famílias diferentes o mesmo testemunho. Dona Iracilda era uma mulher de muita fé. Na verdade, o que nós víamos, o que vocês viram na Dona Iracilda era o quê? Era o testemunho da sua fé exercitada. E a pergunta a ser respondida nessa reflexão é: e como é que nós podemos exercitar a nossa fé? Eu não posso exercitar a fé do Eliezer. Eu não posso exercitar a fé dos meus filhos. Eu exercito a minha própria fé. E como a gente exercita a nossa fé? Vou responder: vivendo experiências com Deus. Por isso, irmãos e irmãs, quando a gente vive experiências, sobretudo as experiências difíceis, duras, que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, que nos fazem angustiados, que nos fazem prostrados, principalmente nesses momentos, são convites especiais que São Tiago, por exemplo, disse lá na sua carta, que há uma alegria que o crente passa por provação, porque uma vez que a prova chega e ele vence, ele é o que? É aprovado, e ele adquire experiência. Portanto, aquela experiência, quando repetida em toda a sua caminhada, quando você porventura passar de novo por uma mesma experiência de sofrimento, você já sabe o caminho e você já sabe a receita para enfrentar e também para ter sucesso. Temos vivido um tempo onde pastores e líderes têm privado biblicamente a sua ovelha, a sua comunidade, o seu rebanho, de experiências assim que a Bíblia nos mostra. Enfrentar tempos difíceis de sofrimento, para o quê? Para exercitar a nossa fé. Para não sucumbir diante do que? Das provações. E como elas vêm, tá? Então, nesse texto, nós vimos exatamente isso. Um mesmo povo, poderíamos pensar, a mesma igreja. Podemos também pensar numa família com 8, 10 ou 15 pessoas que exercitam, da mesma família, crente, a família toda crente, mas pessoas da mesma família que exercitam a sua fé, e pessoas que da mesma família crente não exercitam, vivem no básico, no automático. E quando vem a prova para aquela família, ou para membros daquela família, uns são aprovados, Joel, e outros não. E por quê? Pelo mesmo princípio, exercício da fé. Vamos olhar para esse texto e vamos chamar aqui a nossa atenção para os destaques que quero fazer. Abra comigo o texto de 2 Crônicas. Quem encontrar, por favor, pode ler. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 19, eu peço para quem encontrar, leia apenas os versos 1º, 2º e 3º. Primeiro livro das Crônicas, lá no 19. Segundo livro? Segundo? Não, no primeiro. Não, desculpa, segundo mesmo. Segundo das Crônicas, no 19, leia apenas o verso 1º, 2º e 3º. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani,
filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Muito bem, coisa linda. Volta ao capítulo anterior, só para você saber em que contexto. No capítulo anterior, no capítulo 18, é o que? Aquela experiência que os dois reis de Israel e Judá, Acabe e Josafá, experiência que tiveram juntos. O filho de um se casou com a filha do outro. E como vocês conhecem, o Josafá muito crente. O Acabe, uma íngua, ainda que vivesse como crente. Aquela ideia da mesma família, o mesmo povo, a mesma igreja, que todo mundo diz que serve a Deus. Aí quando se fala, fulano tem muita fé, na verdade, fulano tem exercitado a sua fé em Deus, tem vivido de acordo com a proposta do Senhor, da palavra. O outro vive uma aparência. Assim era Acabe e assim era Josafá. Então, quando vão juntos guerrear, contrariando o próprio coração de Josafá, porque o rei, aliás, os profetas vieram, todos subornados, falaram, podem entrar em guerra que vocês serão vitoriosos. De repente, o único que veio, que o coração de Josafá não estava em paz, o único profeta que faltava ser consultado, era o único que não se vendia, que não aceitava suborno para profetizar a favor do rei. Veio o profeta Micaías e falou, vocês vão entrar em guerra, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e se não acontecer o que eu estou falando, Deus não falou por mim. Nesta hora, presbítero Milton, era para o Josafá fazer o quê? Com todo respeito, rei, nós somos agora da mesma família, minha filha casou com seu filho, eu sempre confundo, não sei se é o contrário, né? Meu filho casou com sua filha, mas é o fato que teve casamento na família. Mas é o seguinte, olha, o senhor quer ir num lugar onde a minha perna, o meu pé não pisa. Eu não dou nem um passo sem a aprovação do Senhor. Nós consultamos 450 profetas que o Senhor subornou para dizer o que o Senhor quer ouvir. Mas o meu método é outro. O profeta que falou comigo foi o profeta Micaías. E ele falou que vai acontecer assim, assim, assim. Então eu não posso ir porque isso não é do Senhor. Mas por alguma razão, por questão familiar, o Josafá, ele vai ficar triste, pois ele vai nessa guerra. E do jeito que falou o profeta Micaías, acontece. Acabe perde a vida, e por uns tris, gira do lado e as flechas passam, o Josafá, Deus preservou a vida dele, certo? Terminou o capítulo 18, aí vem o capítulo 19 para você compreender. Quando vem o capítulo 19, logo na abertura, Deus dá essa exortação para Josafá. Aprendeu como é que adquire fé e ao mesmo tempo que exercita a sua fé? Aprendeu? Deus disse assim para Josafá, verso 2: o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Para aí. Aprendeu ou não aprendeu Josafá a exercitar a sua fé? Então, irmãos e irmãs, como é que o crente exercita a sua fé? Treinando os ouvidos para ouvir a voz do Senhor e não desobedecer a voz do Senhor. É simples assim. Eu vou repetir. Como é que o crente exercita a sua fé? Para dar aquela ideia de que tem muita fé. Não, só tem fé. É que uma fé exercitada gera testemunho que faz ou causa admiração nas pessoas, tal qual vocês têm pela dona Iraci e tantos outros. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Qual é o padrão que nós devemos adotar para exercitar a nossa fé? Ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem para nós, olhos atentos para ver e enxergar o que Deus tem para nós, mente treinada para saber e perceber o uso que Deus quer que a gente faça das nossas mãos.
mente treinada, coração aquecido, para perceber o uso adequado que Deus quer que a gente faça dos nossos pés, que indicam sempre direção. Então, irmãos e irmãs, não existe essa ideia de um pastor pôr a mão sobre a sua cabeça e olha, receba o dom da fé, sua fé será extraordinária. Quem dá a fé é Deus, e quem exercita a fé é o que? Individualmente é cada crente, amém? Amém. Mas ocorre que a gente quer essas facilidades. Vamos lá naquela igreja tal, que o pastor, aquela pessoa, né, a profetiza tal. Pensa numa mulher de oração, mão poderosa. São os atalhos que crente ama fazer. Portanto, irmãos, voltando lá para o texto, senão eu passaria aqui dias e dias falando desse tema, porque para mim é testemunho. Quando você volta para Números, no capítulo 13, você está pronto agora, depois desta introdução, para compreender por que no mesmo grupo de 12, Oscar, por que apenas um? Por que apenas um teve olhar diferente? Quem é Caleb? Né? Você não conhece um crente por um ato apenas. Você conhece um crente por uma vida toda. Por isso vocês, desculpa estar sempre insistindo, na verdade não é nem desculpa, né? É honra para ela, memória dela, né? Vocês não conviveram com a dona Iracilda um mês, um ano. Foram décadas. Décadas. E quando você pega um bloco enorme de uma vida devotada a testemunhar o Senhor, você faz o quê? Que coisa linda, extraordinária. Então, irmãos e irmãs, quando você olha para a biografia de Caleb, você não encontra um ato apenas que o fez diferente. Eu quero que você esteja atento a isso. E como é que você percebe que Caleb é essa pessoa diferenciada? Que, à semelhança dos outros que receberam fé para crer em Deus, este tem por hábito diário, constante na sua vida, exercício da fé. E aí, para você compreender isso, você vai lá em Josué, no capítulo 14. Bora lá. Josué, no capítulo 14. Josué, no capítulo 14. Eu vou ler para você. A partir do verso 7. Josué 14, 7. Caleb: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como o quê? Olha aí, sentia no coração. Você não sabe agora, e nem eu sei agora, o que você está sentindo no coração, e nem você sabe o que eu estou sentindo no coração. Por isso que Paulo falou assim, Joel: eu sei em quem eu tenho crido. Então, quando Caleb, dona Eledi, foi naquela terra, ele toma aqueles frutos, e no coração de crente a memória é ativada, ele lembra assim: olha, meu Deus do céu, que honra, dona Rosa, que honra, depois de séculos e séculos sendo profetizada essa palavra, que Deus nos daria uma terra assim, agora Deus me dá o mimo de viver isso, chegou a minha vez, o Senhor me quer aqui. Ele pega aquele fruto, imagina isso, ele pega aquele fruto e volta, numa ansiedade, numa alegria, voltando para Moisés, falando: olha aqui, chegou o fim do nosso sofrimento, a terra de tanto tempo e séculos que nos falaram os nossos pais, chegou a nossa vez, olha aqui a prova, essa terra é a terra da qual Deus tem nos falado. Eu falo por mim, né? O coração desse homem estava a 1000 por hora. Ele só conseguia lembrar o que? Da tradição. A terra do Eveu, do Jebuseu, do Ferezeu, do Amorreu. Deus tiraria deles e daria ao seu povo escolhido. Para mim, irmãos e irmãs, essa é a memória afetiva
que Caleb ativa quando ele pisa aquela terra. Ao passo que do mesmo grupo, outros 11, do mesmo sangue, da mesma família, da mesma comunidade, da mesma igreja, ou seja, eram todos hebreus, do mesmo povo. Pera lá, esse cara está maluco. Você não viu não? Que dia que essa terra vai ser nossa? Nunca que essa terra vai ser nossa. Então, quando Josué está narrando como foi a entrega da terra para Caleb, foi uma coisa, Lúcia, emocionante. Por quê? Porque quando ele chega na terra, ele fala: poxa vida, Deus é bom. Só tem um detalhe, viu, dona Isabel Bronzatti? Ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. Quem tem 40 anos aqui? Ali, 40 anos. O Everton. Deus fez a promessa para você com 40 anos. Você vai viver uma terra, olha, pensa numa terra abençoada, maravilha, aquele sossego, sem sofrimento. E aí quando Deus te deu a terra, você tinha a idade da dona Isabel, 85. Caleb tinha 85 anos quando ele recebeu essa terra. Portanto, quanto tempo ele esperou para receber a bênção? 45 anos. Crente hoje não espera 45 minutos. Por isso que ele muda de igreja. Aqui está fraco. Os pastores não têm fé. Vou procurar um mais poderoso, um líder mais ungido. Josué recebe, aliás, Caleb recebe essa bênção depois de 45 anos. E olha só o verso 10: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos passaram desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, Everton. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me fez a promessa, ou me falou dela. Qual era a minha força lá? É agora aqui. Se é para deitar na rede e curtir, bênção. Mas se for ainda para trabalhar, curte comigo. Então você acha que Josué, aliás, que Caleb tinha muita fé? Não, Caleb só tinha fé. Qual era a diferença? Ele exercitava. Ele cria que cada detalhe Deus estava presente. Por isso ele deu esse relatório para Moisés. E os outros 11, que também tinham fé? Tinha fé, mas como? Atrofiada. Como se fosse o calcanhar de uma criança que não cresceu. Então ele tinha nervos, é uma metáfora que eu estou usando. Ele tinha nervos no calcanhar e no joelho de crianças, mas sendo uma pessoa adulta. Não era capaz de pisar onde Deus queria que ele pisasse. Culpa de Deus? Não. Assim é o crente que não exercita a sua fé. Ele acaba comendo ao longo da sua vida toda as migalhas que caem da mesa. Não se assenta para o jantar, para o banquete. Por quê? Culpa de Deus? Não. Porque olha com os próprios olhos. Eu me lembro do texto bíblico, quando Pedro, com os discípulos, voltaram para a vida de antes, voltou para a pescaria, e numa noite inteira pescando, um fracasso. Pescaram a noite inteira, jogaram rede a noite inteira, e nada. De repente aparece Jesus ressurreto e ordena que Pedro jogasse as redes. Irmãos e irmãs, a fala de Pedro ali é cirúrgica, porque era homem do mar, experiente, profissional, fazia isso durante muito tempo, até Jesus chamar. E ele fala assim: mestre, passamos aqui a noite toda e nada apanhamos. Ou seja, eu não jogaria, mas a frase dele é: sob, portanto, submissão, sob a tua palavra nós lançaremos. Então o que significa? Por mim mesmo eu não faria. Então, irmãos e irmãs, que experiência a gente vive com situações assim? É a submissão. Quando chega a notícia ruim, quando chega o problema, quando você se vê limitado, angustiado, triste, olha, não vê saída,
São momentos assim que o crente, aliás, que Calvino vai dizer, né? É um momento muito esperado na vida de qualquer crente, porque é onde ele vai ter a oportunidade de exercitar a sua fé. É quando ele vai se diminuir na canção que a gente tanto gosta de cantar, né? Que diminua eu, que ele cresça. Canção que deve sair dos lábios e invadir o nosso coração, todo o nosso ser. Tiago vai usar a expressão, é com alegria que o crente é provado. Como assim com alegria? Como assim com alegria? Sim, é alegria, porque depois que passa a prova, e ele é fiel, submisso, com toda certeza há um propósito nisso, ele sai o quê? Vitorioso. Por isso, dona Isabel, só alguém como Caleb seria capaz de estar feliz, satisfeito, maravilhado, depois de ter esperado 45 anos por uma bênção. Nós não cantamos aqui que Deus nunca chega atrasado? Então é hora de colocar em prática. Deus não chegou atrasado, Ele chegou no tempo certo. Por isso, Caleb foi capaz de perceber isso. Se você reparar, eu vou pedir para você voltar em Crônicas. Já estamos terminando, 1 minuto. Voltando em Crônicas, lá no capítulo 20, a gente leu o 19. Volte mais uma vez. Eu vou terminar. A história de Caleb é conhecida, de Josafá também, mas eu vou terminar seguindo adiante. No capítulo 20 de 2 Crônicas, você voltou para lá, amém? Olha aqui, capítulos de 2 Crônicas, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Capítulo 18, as duas famílias, Acabe e Josafá, a história que eu já contei. Contrariado no coração, não devia ir, mas para não desagradar o rei, o parente, família, né? Eu não sabia que Deus dá permissão quando a gente, para não desagradar a família, a gente descumpre a promessa do Senhor, ou o princípio que Deus colocou no nosso coração, né? Não tem licença poética para pecar, para nos agradar a família, né, Leila? Eu falo, a Leila é Leila, não é, não é, né, Denilson? Não é, não é. E a Bíblia diz isso. Sim, sim, não, não. Então, o Josafá, para nos agradar ali, o novo familiar, né, o rei, né, vamos fazer uma parceria? Não é para fazer. Deus falou claramente, não vai. Contrariando o coração, vai. No 19, chega o Jeú, o vidente, fala assim, tá vendo? Para fazer, desculpa aqui a gíria, para fazer moral com o rei, você desagradou a Deus, desobedeceu, aprendeu. E é a pergunta no 20, né? Será que Josafá aprendeu? Aprendeu. Portanto, se ele aprendeu, na verdade ele já sabia. Com a experiência nova de ter desagradado a Deus para agradar o novo parente, ele só aumentou o quê? A sua própria convicção, portanto, fé exercitada, de que não vale a pena desobedecer a Deus para atender quem quer que seja família, patrão, ou aquele patrão, né? A secretária, você está lá trabalhando, fala assim, toca o telefone, a pessoa que não queria, fala assim, fala que eu não estou. Opa, a Leila diria assim, a Leila, né? Opa, como assim fala que eu não estou? Ou se você é contador, aqui tem um, né? Vamos passar um esmaltezinho aqui? Vamos maquiar para o governo federal? Ou para a Receita Federal? Aí o cara escreve lá, opa, como é que é? Então para Josafá foi assim, né? Não, vamos, se a gente conquistar, vai aumentar o despojo de guerra, a gente vai ficar mais rico, vai ter mais escravo, mais soldado, vamos. E o coração de crente falou assim, não vai, se você for vai dar ruim. E ele vai, deu ruim. Chega no capítulo 20, a mesma cena. Vamos ver, terminar? Será que Josafá aprendeu? Capítulo 20, verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, ou seja, outra guerra. Gente, uma multidão,
ô rei, desculpa que a expressão, você está ferrado, deu ruim para você, o que você tem aqui não será suficiente para enfrentar a multidão que vai invadir e tomar a terra. Verso 3, o que fez Josafá? Então Josafá teve medo e se pôs o que é buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a quem? O Senhor. 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação, na igreja, né? Hoje seria na igreja de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio diante do novo pátio, ou do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Pula lá para baixo, verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Ou seja, essa terra que o Senhor nos deu, estão querendo tomar. 12. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o mesmo, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, o que? Olha, não é vossa, mas é de Deus. Vou terminar aqui. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Vou terminar aqui. Não existe fé grande e fé pequena. Existe fé exercitada. E você diz? Amém. É isso aí, em nome de Jesus. Amém.